Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre o caráter espiritual do milênio. Sempre lembrando que quando nós falamos de milênio, nós estamos falando de um período de 1000 anos proféticos que vão acontecer após a tribulação, depois da segunda vinda de Cristo, e é o que diz a palavra de Deus acerca das profecias, acerca das coisas que ainda hão de vir. E nós temos falado muito sobre o reino de Deus, sobre como vai ser o milênio. E agora nós vamos trazer essa informação especial, qual é o caráter espiritual do milênio. E antes de nós adentrarmos nesse tema, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, seguir nas redes sociais. O pastor Giovanni aqui tem todas as nossas redes sociais e o site da Igreja Batista Betel, onde tem toda a nossa coleção de pregação, coleção escatológica do pastor Volteni, no site betelonline.com.br. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos lá, galera, o caráter espiritual do milênio. Qual é esse caráter espiritual? E nós vamos ver que esse reino, ou seja, o reino milenial, apesar de visível, com o domínio mundial pelo próprio Cristo, Messias, também é necessariamente um reino espiritual. E essa proposição é ainda mais necessária quando nós pensamos acerca do reino milenial, já que somos, muitas vezes, aqueles que creem no milênio são acusados indevidamente por parte de outras pessoas que não acreditam nesse reino milenial, tá? Mas as Sagradas Escrituras apoiam o nosso posicionamento de acreditar de maneira literal que um reino material, ou seja, material e natural, e também espiritual, há de ocorrer segundo a palavra de Deus. Primeira característica desse reino milenial, ou do milênio, com relação à espiritualidade, é que o reino será caracterizado pela justiça. O reino será caracterizado pela justiça. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Que apenas os justos serão admitidos no reino milenial. Então perguntarão os justos, é o que diz Mateus 25:37. Ou seja, de Israel diz-se a mesma coisa. Lá em Isaías 60:21 a Bíblia diz: todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Que terra é essa? A terra da Palestina, a terra no milênio, que os israelitas hão de herdar na plenitude das promessas de Deus e alianças eternas. A Bíblia também nos ensina que as portas de Sião estarão abertas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade, conforme Isaías 26:2. Então aqui está falando do remanescente fiel de Israel. Ou seja, no milênio a justiça torna-se sinônimo do Messias, até porque ele vai ser o rei, o juiz e o legislador desse período profético. A Bíblia também diz que aos que temem o seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas, conforme diz Malaquias 4, versículo 2. Ou seja, na segunda vinda do Messias, ele diz também o seguinte, em Isaías 46:13: faço chegar a minha justiça e não está longe. Ou seja, Jesus aqui como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele mesmo será o rei e mediador da justiça, conforme o Salmo 110, versículo 4 e Hebreus 7:2. As palavras-chave aqui do reinado milenar de Cristo são justiça e paz, sendo a primeira a raiz e a segunda o fruto. Ou seja, a raiz é a justiça e o fruto, ou a consequência dessa justiça, será a paz. E aí faz a gente pensar um pouquinho nos dias de hoje, Por que não existe paz na vida das pessoas? Muitas vezes porque falta justiça. Por que não existe paz entre as nações? Muitos conflitos, muitas guerras, porque falta justiça. Ou seja, na época milenial, o povo do Messias habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, conforme relata profeticamente Isaías 32:18. Ou seja, Jesus fará da paz os inspetores e da justiça os exatores de Sião, conforme Isaías 60:17. Pois florescerá em seus dias o justo, e haverá, como diz a Bíblia, abundância de paz até que cesse
de haver lua, conforme o Salmo 72:7. Então será cumprida a profecia em verdade, que está lá no Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Quando é que isso vai acontecer profeticamente? A realização disso, sem dúvida nenhuma, no período milenial. Então, graças à presença do próprio Messias, de Jesus de Nazaré, Jerusalém será a fonte da qual toda a justiça do milênio emanará em glória, a glória de Deus, e sua justiça sairá como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa, e as nações virão a tua justiça, verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, é o que diz Isaías 62:1. Sião será chamada também de cidade de justiça, está lá em Isaías 1:26, e estará cheia de direito e justiça, conforme Isaías 33, versículo 5. A justiça será o termo descritivo que caracterizará o governo do Messias como um todo, ou seja, Cristo será um rei que rege com justiça, conforme Isaías 32, versículo 1. E a justiça será o cinto dos seus lombos, Isaías 11:5, e ele, Jesus, julgará com justiça os pobres, conforme Isaías 11:4 e o Salmo 72:104. E ao julgar e buscar a justiça, ele será rápido em efetuá-la, conforme nós vemos em Isaías 16, versículo 5. Será proclamado entre os gentios: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Equidade aqui é uma palavra correlacionada com justiça, ok? Retidão. Salmo 96, versículo 10. Sobre o benéfico cuidado agora, no milênio de Cristo, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, conforme a promessa das bem-aventuranças de Mateus 5:6, e receberão a justiça de Deus por salvação, conforme Isaías 24:5. Eles discernirão entre o justo e o ímpio, conforme Malaquias 3:18, e Israel consagrará uma oferta de justiça, conforme Malaquias 3:3. Então Jeová estará satisfeito com os sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas do Salmo 51:19. E o caráter transformado agora de Israel será uma resposta espontânea vinda da justiça de Jeová, em gritante contraste com o falso legalismo dos dias passados, conforme nos afirma Mateus 5:20. Como a terra produz os seus renovos, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, é o que nos ensina Isaías 61:11, a fim de que o povo possa ser chamado carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, conforme Isaías 61, versículo 3. Ok? Segunda característica desse aspecto espiritual do milênio é que o reino será caracterizado pela obediência. Ou seja, um propósito essencial da criação era estabelecer um reino no qual houvesse obediência completa e voluntária da parte dos súditos de Deus. Ou seja, se você hoje, adora desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus, é rebelde, meu irmão, você não vai ser levado para o milênio jamais, porque o milênio será um reino caracterizado pela obediência. Ou seja, a árvore foi colocada no jardim como um teste de obediência, lá em Gênesis 2:16. A desobediência veio logo em seguida por Adão. Deus não abriu mão de seu propósito original de trazer todas as coisas à sua obediência, à sua sujeição. Paulo declara tal propósito lá em Efésios 1:9-10. Ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, pensando nisso que Paulo fala em Efésios 1:9-10, Deus trará todas as coisas à sujeição daquele que disse: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, conforme nos afirma Hebreus 10:9. Ou seja, o cumprimento da vontade de Deus no milênio será muito facilitado por vários motivos. O primeiro destaque que nós trazemos é pelo cumprimento da nova aliança, ou seja, Israel
E os gentios aqui, né, salvos, experimentarão um novo coração, uma nova mente, para que possa abrigar, né, trazer para dentro de si a lei de Deus em seu interior. É o que diz Jeremias 31, 33. Segundo destaque que nós trazemos é que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne para habitar, encher e ensinar, conforme Joel 2,28 e Jeremias 31, 33. Terceiro lugar, Satanás será aprisionado e os ímpios serão eliminados na entrada ali no milênio, no juízo milenial, né? Antes do milênio acontecer, depois da segunda vinda, Satanás será aprisionado, os ímpios serão eliminados, conforme o Salmo 37, 9, Jeremias 31, 29 e 30, e os perversos sistemas sociais do mundo, sejam religiosos, econômicos, políticos, desse cosmos, né, desse mundo satânico, serão liquidados na entrada do milênio, já não mais existirão. Quarto princípio que nós trazemos aqui é que em vez da desunião de Israel, a unanimidade, ou seja, a unidade será tanta que eles verão juntos ao Senhor em Sião, conforme Isaías 52, 8. O quinto destaque que nós trazemos é que o conhecimento universal do Senhor eliminará a oposição à vontade de Deus causado pela ignorância dos homens. E o sexto destaque que nós trazemos aqui é que haverá ampla submissão dos gentios também à autoridade de Cristo, conforme nos ensina o Salmo 22, 27 e Malaquias 1, 11. Ok? Então essa obediência perfeita será outra manifestação do caráter espiritual de Cristo, né, nesse período milenial. Terceiro destaque que nós trazemos aqui: o reino espiritual de Cristo no milênio será um reino caracterizado pela santidade. Um reino caracterizado pela santidade. O que nós queremos dizer com tudo isso? Que Adão, pela criação, recebeu uma inocência inexperiente. Ela se transformaria, sem dúvida, pela obediência ao Senhor. A inocência foi perdida lá atrás, pelo ato de desobediência de Adão, os nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. E o propósito de Deus de manifestar santidade nas suas criaturas no reino, sim, existirá. Nós podemos observar que os vários aspectos, né, da santidade no milênio são tão extensos que não é possível dar mais do que uma breve classificação sobre isso. Acima de tudo, a santidade será a grande característica diferenciadora do povo judeu em todas as características da vida nacional. Uma santidade não própria, mas concedida pelo próprio Messias de Israel, que é Jesus, que está no seu meio e é detida por eles graças a uma vida de fé diante do Senhor. Os seguintes fatos são oferecidos na forma de uma breve recapitulação. A Bíblia nos ensina que o Senhor desnudará seu santo braço. Isso fala da revelação do Messias, e conquistará, segundo a Bíblia, vitória sobre os seus inimigos, conforme o Salmo 98, 1 e Isaías 52, versículo 10. Ou seja, a descendência santa será o núcleo da nação judaica restaurada, de Isaías 6,13. E todo o remanescente de Sião será chamado santo, a sua imundícia será lavada, conforme Isaías 4,3, e um caminho de santidade será levantado para permitir que o restante dos resgatados pelo Senhor retornem a Sião, conforme Isaías 35, de 8 a 10. Deus falará também em sabedoria, distribuindo a terra ao seu povo, conforme o Salmo 66. O Senhor dará como herança a Judá a sua porção na terra, conforme as suas alianças, as suas promessas, agora corretamente chamado essa terra de Terra Santa, conforme Zacarias 2,12. Jerusalém também será santa, em Joel 3,17 menciona isso. E um sacrifício santo dedicado ao Senhor será especialmente reservado para o santuário e seus ministros, conforme Ezequiel 45, de 1 a 5. O Senhor exaltará seu santo monte, no Salmo 48, 1. Estabelecerá a sua santa morada. A lei será santa, e ele será a sua habitação para a planta dos seus pés, a fim de que Israel não contamine mais o seu santo nome, conforme Ezequiel 43, 7. E todas as nações da terra saberão que o Senhor, o Santo de Israel, estará naquele lugar a partir de Jerusalém, conforme Ezequiel 39, 7.
Cristo reinará sobre as nações do trono da sua santidade, do Salmo 47, 8. De acordo com o santo juramento selado na aliança de Davi, do Salmo 89, 35. Os sacerdotes ensinarão ao povo a diferença entre o santo e o profano, de Ezequiel 44, 23. E aparecerão perante o Messias com ornamentos santos, conforme o Salmo 110, 3. Então, naquele dia, nas campinas, as campainhas dos cavalos estará gravado, como diz a Bíblia, santidade ao Senhor, ou santo ao Senhor, e todas as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, é o que diz Zacarias 14, 20 a 21. Um quarto princípio que haverá nesse reino espiritual é que o reino será caracterizado pela verdade. O reino teocrático de Cristo no milênio será um reino caracterizado pela verdade. O que nós queremos dizer com isso? Que é motivo de julgamento o fato de o homem ter mudado a verdade de Deus em mentira. Está lá mencionado por Paulo em Romanos 1, 25. Mas por intermédio do Messias, Jesus, que foi capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6, haverá grande manifestação da verdade no milênio, no reino milenial, que demonstra um caráter essencialmente espiritual do reino. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Que o ímpio do pequeno chifre, que deitou por terra a verdade, lá em Daniel 8,12, será eliminado por Cristo, ou seja, o anticristo aqui, em sua cavalgada triunfante em prol da verdade, da mansidão e da justiça, na entrada do reino milenial, no segundo advento de Cristo, conforme profetizado no Salmo 45, 4. Peters, um teólogo americano, ele diz que a verdade realmente triunfará, mas não por meio do homem. O próprio Jesus, a verdade virá para vindicá-la. Outra coisa interessante pensando sobre isso é que, em vez de uma confiança desorientada no homem pecador, o remanescente fiel se estribará no Senhor, o Santo de Israel, conforme Isaías 10, 20. Ele será o seu Deus em verdade e justiça, Zacarias 8, 8. Jeová desposará Israel em fidelidade, e eles o reconhecerão, conforme Oséias 2,20. Cristo, o servo de Jeová, promulgará o direito em verdade, Isaías 42,3. Revelará a Israel a abundância de paz e verdade, Jeremias 33,6. A verdade se juntará à misericórdia e brotará da terra, conforme o Salmo 85,10. Então Israel dirá: lembrou-se de sua misericórdia, de sua fidelidade para com a casa de Israel, é o que relata o Salmo 98,3. E o trono será estabelecido e Cristo se assentará nele, em verdade, no tabernáculo de Davi, mencionado em Isaías 16,5. A fidelidade será o cinto de seus lombos, Isaías 11,5, e ele, Jesus, julgará os povos do mundo com equidade, Salmo 96,10. A fidelidade de Jeová assegurará que na presença daquele que outrora foi desprezado, os reis o verão e os príncipes se levantarão e o adorarão. Jerusalém será chamada cidade fiel, pois assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada cidade fiel. Ok? Outra coisa muito importante é que esse reino será caracterizado pela plenitude do Espírito Santo. O reino milenial, o reino teocrático de Cristo na terra, no período milenial, será um reino caracterizado pela plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Está lá na profecia de Joel 2, 28 e 29, também é uma promessa para o milênio. A Bíblia diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz Joel 2, 28 e 29. Ou seja, as profecias que retratam o milênio unem-se no testemunho de que a obra do Espírito Santo nos crentes será mais abundante, terá maior manifestação no milênio do que em qualquer outra dispensação da história do plano de Deus sobre as eras. As Escrituras também evidenciam que todos os crentes serão habitados pelo Espírito Santo no milênio.
assim como são na presente era, é o que diz Ezequiel 36, 27 e Jeremias 31, 33. O fato da presença habitadora do Espírito Santo é revelado como parte gloriosa também da restauração de Israel, descrita em Ezequiel 36, 26. E Ezequiel 37, 14, a Bíblia diz: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. É uma promessa aqui no Antigo Testamento para Israel. A plenitude do Espírito Santo será comum no milênio, em contraste com a sua raridade em outros tempos, inclusive nos nossos tempos, e será manifesto na adoração, no louvor ao Senhor, na obediência espontânea a Cristo, bem como no poder espiritual e na transformação interior dos homens, conforme Isaías 32, 15, Ezequiel 39, 39 e Joel 2, 28. Em contraste com a apatia espiritual, a frieza, o mundanismo da presente era que nós vivemos, haverá no milênio fervor espiritual, amor a Deus, alegria santa, entendimento universal, verdade espiritual e uma maravilhosa comunhão entre os santos, e a ênfase recairá na justiça da vida, na alegria do Espírito, conforme afirma John Walvoord na sua obra The Holy Spirit, ou o Espírito Santo. Peters também menciona um pouquinho sobre isso, e ele fala o seguinte: o incrível e surpreendente derramamento do Espírito Santo, como apresentado nas descrições do milênio, tão poderoso na transformação, na glorificação, na concessão dos dons miraculosos para os santos, tão penetrante também nesse período na nação judia e a favor dela, que também serão justos, porque é um remanescente fiel, do menor ao maior, alcançando os gentios de tal modo que eles se regozijarão na luz concedida e tão abrangente na sua operação, que toda a terra será coberta da glória de Deus. E junto com os magníficos retratos do milênio e das eras subsequentes, é tão sublime, acompanhado ainda da habitação, moradia, comunhão divina, que ninguém pode contemplá-lo sem ser profundamente movido pela demonstração da espiritualidade no milênio. Ou seja, devemos observar então que a marcante caracterização do milênio é de natureza espiritual. Certamente um reino terrestre, mas espiritual em seu caráter. Repetindo, será um reino da plenitude do Espírito Santo, será um reino caracterizado pela verdade, será um reino caracterizado pela santidade, será um reino caracterizado pela obediência e será um reino caracterizado pela justiça. Glória a Deus, aguardamos ansiosamente. Maranata, vem Senhor Jesus. Não esqueça de deixar seus comentários, seus pedidos de oração, qualquer necessidade, e siga-nos nas redes sociais. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui no link do YouTube tem como fazer isso. Um abraço, a paz, amém.